Na aula de hoje, vamos saber tudo sobre o horário solar. Depois da vinheta, conteúdo completo para você. Coloca o título no teu caderno e vamos lá. Aula de hoje sobre horário solar. Bem, temos que lembrar de algumas aulas anteriores que você já viu no canal Latitude 28. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra. Olha o nosso planeta aqui, aqui é o Sol, tá? O nosso planeta realiza o movimento de oeste para leste. Olha o eixo imaginário aqui, ó. Perfeito? Olha minha mão, olha minha mão. Ó, esse é o movimento que a Terra realiza. Esse é o movimento de rotação. Quem estiver a leste, deixa eu colocar a letra E aqui. Quem estiver a leste terá as horas adiantadas. Como assim, Dudu? As horas adiantadas porque o Sol aparece primeiro para quem está a leste. Mas aí vem a perguntinha, se eu estou no mesmo fuso horário, quem está mais a leste nesse fuso horário vai ver o Sol nascendo antes? Vai! E aí eu gostaria que você lembrasse daquela aula sobre rotação que está disponível no canal. Eu vou apagar esse desenho, porque eu sei que você já assistiu a aula, você já teve essa aula no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, mas agora anota o seguinte, olha só. Devido ao movimento, de rotação, da Terra ocorrer de oeste para leste, vírgula, os locais situados a leste terão o Sol, abre aspas, nascendo, fecha aspas, lembrando que isso é uma expressão, porque o Sol não realiza movimento. Na física você trabalha alguns movimentos solares, na geografia não. O Sol está parado, quem se move é o planeta Terra. Né? Ó, pois o Sol, ou melhor, terá o Sol nascendo primeiro que os locais situados a oeste. Ponto. Aí, né? Então, isso aqui é uma breve introdução e um breve resuminho do que nós vimos na aula sobre rotação, mas só lembrando, né? A Terra se move na rotação da esquerda para a direita, ela se move de oeste para leste, e olha só como é que finaliza, os locais situados a leste terão o Sol nascendo primeiro que os locais situados a oeste. E aí eu tenho duas questões para trabalhar contigo. A primeira faz referência ao Rio Grande do Sul. Observa como é simples. Todo dia, você, gaúcho, liga a televisão para assistir o Bom Dia Rio Grande. E você observa algo que sempre chama atenção, pelo menos para mim, né? Acredito que para você também. A apresentadora do Bom Dia Rio Grande,
ela diz assim: vamos ver imagens ao vivo do litoral norte gaúcho, vamos até a praia de Torres para ver como é que está o dia nesse momento. São 7 da manhã. Lá em Torres, o sol já nasceu, já está no início da manhã, já é dia. Agora ela diz assim: agora vamos ao vivo. Imediatamente depois de Torres, ela diz assim, ó: agora vamos ao vivo para Uruguaiana, no extremo oeste gaúcho, para ver como é que está o dia nesta cidade. E mostra Uruguaiana, ainda é noite. Aí tu pensa assim: ó, como assim? Rio Grande do Sul tem o mesmo horário, que é o horário de Brasília. Como que Torres já tem sol? Uruguaiana ainda é noite. Isso tem a ver com a rotação, isso tem a ver com o movimento aparente do Sol, isso tem a ver com horário solar. Então vamos resolver essa questão. Pode colocar assim, ó: os primeiros raios solares apareceram em Torres. Torres é uma praia do litoral norte gaúcho, né? Eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar 49 graus oeste. Lembra que o 49 pertence ao 45, pertence ao fuso horário de 45, que é o fuso horário oficial de Brasília, o fuso de Brasília. Né? Então olha como é que ficou. Os primeiros raios solares apareceram em Torres, 49 graus oeste, às 6 horas e 30 minutos. Ponto. Agora vem a pergunta: que horas os primeiros raios solares aparecerão em Uruguaiana? Só abre um parêntese, pode ser do ladinho aqui, ó. Uruguaiana, 57 graus oeste. E o ponto de interrogação, essa é a pergunta. O sol apareceu primeiro em Torres, o próprio enunciado já te diz isso. Tá? O sol apareceu em Torres às 6h30 da manhã. A pergunta é: que horas que os primeiros raios vão aparecer em Uruguaiana, que é uma da cidade da fronteira oeste gaúcha, que está localizada em 57 graus oeste. Anota o enunciado que eu vou resolver contigo usando o mapa do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma resolução um pouquinho diferente do que colocar apenas as alternativas ali. Então vamos lá. Vamos fazer o mapa do Rio Grande do Sul, então? Olha só. Aqui é o Rio Grande do Sul, aqui é o extremo oeste, sul do estado. E aqui o leste. Ok, mesmo que tenha ficado feio, não importa, é só para representar essa questão contigo, tá? Bem, aqui nós temos o extremo leste do Rio Grande do Sul, representado então pela localização da praia de Torres. E aqui nós temos o extremo oeste do Rio Grande do Sul, representado por Uruguaiana. Torres está então, eu vou fazer uma linha pontilhada aqui, e eu vou colocar assim, ó: Torres, localizada em 49 graus oeste. Tá ali, Torres, ó, 49. Perceba que eu não estou usando os minutos e segundos, tá? Então, 49 é o ponto mais à direita do Rio Grande do Sul, é aquele que o sol vai aparecer primeiro. Depois nós temos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Aqui em 57 eu vou colocar assim, ó: Uruguaiana. Uruguaiana, pegando essa linha aqui, ó,
57 graus oeste. Então começamos em 49. Aí veio para cá, ó, 49, aqui 50, e aqui 51, 52, 53, 54, 55, 56 e por último 57, que é a Uruguaiana. Uma informação para você lembrar. Isso aqui eu não comentei em aulas anteriores porque eu deixei para agora. Cada 15 graus equivale a 1 hora, mas cada 1 grau desses vale quanto? Vamos anotar o seguinte, olha só. 1 grau de longitude é igual a 4 minutos. Dudu, então tu quer me dizer que cada 1 grau desses tem 4 minutos de diferença solar? Exatamente. Então olha só, o Sol apareceu aqui às 6 horas e 30 minutos em Torres. 6h30. Quem está aqui do ladinho, ó, aqui foi quanto? 6h34. Ele apareceu 4 minutos depois. E aqui, ó, aqui foi 6h38. Maravilha. E aqui, Dudu, aqui é 6h42. Ótimo. E aqui, aqui é 6h46. Vamos indo, ó. 6h46 da manhã. Aqui, 6h50, 6h54, 6h58. E lá em Uruguaiana, o Sol apareceu aproximadamente às 7 horas e 2 minutos. Dudu, então o Rio Grande do Sul ele tem uma diferença de aproximadamente 30 minutos de Sol? Exatamente. E aí vem a pergunta que você já sabe a resposta, mas onde que vai anoitecer antes? Em Torres ou Uruguaiana? Em Torres. Ou seja, se amanheceu primeiro em Torres, vai anoitecer primeiro em Torres também. Uruguaiana, amanheceu depois, vai anoitecer depois. Sensacional! O Rio Grande do Sul tem 30 minutos de diferença solar. Vamos anotar isso? Então, vou apagar o desenho e vamos à última anotação dessa questão. Devido à grande distância de 8 graus, vírgula, o Rio Grande do Sul terá uma diferença aproximada de 30 minutos de sol entre os pontos extremos, leste e oeste. Usando a questão, como já foi explicado, Torres representa o extremo leste gaúcho, Uruguaiana é uma das representações do extremo oeste gaúcho, lembrando que ainda temos Barra de Quaraí, ou Barra do Quaraí, mas Uruguaiana é uma cidade muito importante, muito conhecida, então nós lembramos destes 8 graus, fazendo referência a Torres, no lado direito do teu vídeo, e Uruguaiana no lado esquerdo do teu vídeo, representando respectivamente o leste e o oeste. A questão que eu vou trabalhar agora foi cobrada pela Unicamp e ela tem um dos maiores enunciados de fuso horário que eu já vi. A questão diz mais ou menos assim: um fotógrafo está em São Paulo, localizada em 47 graus oeste, e decide tirar as fotos dos primeiros raios do sol numa determinada manhã. Tá? Para isso, ele telefona para seu amigo que está no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e pergunta:
que horas os primeiros raios do sol apareceram por lá. O amigo que está no Rio de Janeiro responde que o sol apareceu às 6 horas e 44 minutos. Aí vem a pergunta: que horas o fotógrafo que está em São Paulo fará as fotos dos primeiros raios do sol? Prestou atenção? Ele está em São Paulo, ó, minha mão aqui, ó. Ele está em São Paulo, ele liga para um amigo que está no Rio de Janeiro. Claro que na questão falava longitude de São Paulo e Rio de Janeiro também, eu vou anotar aqui no quadro, tá? E perguntava para esse amigo que horas que ele viu os primeiros raios do sol. Por que isso? Porque o fotógrafo queria se organizar nesse meio tempo para conseguir tirar as fotos dos primeiros raios aparecendo em São Paulo. O que dá para perceber nisso? Que o sol aparece primeiro na cidade do Rio de Janeiro e depois na cidade de São Paulo. Então vamos tirar as informações. Olha só. Um fotógrafo está em São Paulo, 47 graus oeste, e ele telefona para um amigo que está no Rio de Janeiro, 43 graus oeste. Essas duas informações aparecem na questão, ok? No enunciado. E ele pergunta que horas o sol apareceu lá. E o amigo respondeu que foi às 6 horas e 44 minutos. Aí vem a pergunta: que horas que o fotógrafo aqui, ó, em São Paulo, vai enxergar os primeiros raios do sol? Vamos resolver isso? Muito simples, tá? Olha só, eu vou resolver de uma maneira diferente. Eu não vou desenhar o mapa da região sudeste, localizando a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Olha isso, hemisférios iguais ou diferentes? Hemisférios iguais. Lá na primeira aula sobre fusos horários, eu expliquei para ti. Quando for hemisférios iguais, nós temos que subtrair. Então, pega sempre o maior menos o menor número. Então, olha aqui, ó, 47 graus menos 43 graus vai dar 4 graus. Ah, Dudu, só isso? Não. Eu quero saber quanto vai dar isso aqui em minutos. Lembrando que 1 grau vale 4 minutos. O que eu faço agora? Puxa para cá, ó, 4 graus vezes 4 minutos. 4 vezes 4, quanto que é? 16. Ou seja, olha isso aqui. O fotógrafo em São Paulo vai enxergar os primeiros raios do sol 16 minutos depois do que apareceu lá no Rio de Janeiro. Ou seja, 6h44 mais 16 minutos vai dar quanto? 7 horas da manhã. E antes que você diga, mas Dudu, se eu ando para oeste e as horas não diminuem, isso é na estrutura dos fusos horários centrais. Nós estamos trabalhando hora solar. O sol aparece primeiro para quem está na direita e depois ele aparece para quem está na esquerda. Primeiro apareceu no Rio de Janeiro, depois apareceu em São Paulo. A questão anterior, primeiro apareceu em Torres, depois apareceu em Uruguaiana. E isso vale para qualquer lugar do planeta. Simples, né? Com certeza facilitou agora a tua compreensão. Na hora da prova você vai lembrar de mim. Em seguida estaremos de volta com um novo conteúdo. Não perca, se inscreva agora no canal Latitude 28 e ativa o sininho das notificações. Em breve mais um vídeo para você. Até mais.